E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso podcast, o Põe Perfeito, para quem, assim como a gente, é apaixonado por livros. Isso aí. Hoje, vamos mergulhar de cabeça num tema que, pode acreditar, é muito mais instigante do que parece à primeira vista: o poder do hábito. É isso mesmo. A gente vai explorar a obra O Poder do Hábito, Vamos desvendar os mistérios por trás dessas ações automáticas. que tanto influenciam nas nossas vidas, né? Preparem-se para desmistificar como os hábitos se formam. Hum. Como podemos, hackear esse sistema para mudar aqueles hábitos que não nos servem mais. É. E, de quebra, entender o impacto que eles têm não só na nossa vidinha. Mas na sociedade como um todo. Nossa, já tô sentindo que essa conversa vai ser daquelas que a gente termina com a cabeça explodindo de novas ideias. Com certeza. Mas vamos começar do básico. O que forma um hábito, afinal de contas? Boa pergunta. É só repetir uma ação várias vezes até ela, grudar na mente? É um pouco mais complexo que isso. O livro apresenta um conceito super interessante chamado loop do hábito. É como um ciclo que se repete. E tem 3 fases: a deixa, a rotina e a recompensa. Para entender melhor, imagine aqueles ratinhos de laboratório, tentando achar a saída de um labirinto. A deixa seria o sinal para o ratinho começar a explorar. Sei. Tipo, uma portinha se abrindo. A rotina é o caminho que ele percorre pelo labirinto, as tentativas, os erros, até encontrar a saída. E a recompensa, claro, é o queijo delicioso esperando por ele no final. Ah, entendi. Tipo, a gente vê um chocolate, essa é a deixa. É. A gente pega o chocolate e come, essa é a rotina. E a recompensa é a sensação gostosa de satisfazer a vontade de doce. Exatamente. De nosso cérebro. Onde fica guardado esse tal de loop do hábito. Essa mágica toda acontece numa área do nosso cérebro chamada gânglios basais. Que nome complicado. É, né? Mas pensa assim. Essa área é tipo o mestre da eficiência, sabe? Ela trabalha em modo automático, sem a gente precisar ficar pensando em cada passo. O mais incrível é que ela age até mesmo quando a nossa memória consciente falha. Sério. O livro conta a história de Eugene Polly, um senhor que sofria de amnésia grave. Ele não conseguia se lembrar de coisas básicas do dia a dia, mas adivinha. Continuava realizando os hábitos normalmente. Isso mesmo, continuava realizando seus hábitos normalmente. Isso mostra como os hábitos se enraizam num nível profundo da nossa mente, sabe? Caramba, que doideira. Então, mesmo que a gente não se lembre conscientemente, o poder do hábito continua agindo em segundo plano. É. Mas e quando a gente quer mudar um hábito já instalado? Tipo, largar o cigarro, começar a fazer exercícios, é aí que entra a força de vontade, certo? É só ter muita determinação que a gente consegue. A força de vontade é super importante, sem dúvida. Mas o livro argumenta que ela sozinha não é suficiente, é como um músculo. Ah, tá. Se a gente usa demais, ele cansa e perde a força. Para ilustrar isso, o autor conta a história da Lisa Allen, Quem é a Lisa Allen? uma fumante que, depois de anos tentando parar, finalmente conseguiu largar o vício. Mas o ponto-chave não foi a força de vontade em si, e sim a mudança na crença dela. A Lisa passou por uma experiência Que experiência. que a fez acreditar profundamente que era capaz de mudar. E essa convicção foi fundamental para reprogramar os hábitos dela. Então quer dizer que a gente precisa acreditar piamente que a mudança é possível. Que a gente é capaz de dar esse passo. Yeah. Mas e como essa crença se conecta com a mudança de hábitos em outras áreas da vida? Boa pergunta. Tipo, para quem está lutando contra um vício mais sério, por exemplo. O livro usa o exemplo do Alcoólicos Anônimos Ah, o AE. para mostrar o poder da crença em ação. O AA é um programa que ajuda pessoas a superarem o alcoolismo, e um dos pilares do seu sucesso é justamente a fé. Entendi. Não necessariamente uma fé religiosa, mas a crença num poder superior, na força do grupo, na capacidade de se recuperar. No AA, os participantes se apoiam na crença. E uns nos outros para criar novas rotinas, identificar as deixas que desencadeiam o desejo de beber e encontrar recompensas mais saudáveis. Então, você entende que mudar hábitos exige mais do que força de vontade, né? Sim. Exige uma mudança interna, uma fé na nossa capacidade de transformação. Mas me diz uma coisa. O livro fala sobre como a gente pode identificar os hábitos que estão, sabotando a gente. Claro. E começar a mudar isso na prática. Com certeza. E sabe o que é mais legal? Ele não se limita a teorias abstratas, ele te dá ferramentas. Uma delas é o conceito de hábitos angulares. Hábitos angulares. Que nome diferente. Pois é. São pequenas mudanças com um poder gigante de transformação. Eles funcionam como uma espécie de gatilho, que desencadeia uma série de mudanças positivas em outras áreas da vida. Legal. Yeah. Uma pequena mudança que gera um efeito dominó.
Exatamente. Me dá um exemplo prático disso, vai. Claro. O livro cita o caso do Paul O'Neill, ex-CEO da Alcoa, uma empresa gigante do ramo do alumínio. Quando ele assumiu o cargo, todo mundo esperava que ele focasse em aumentar os lucros, mas sabe qual foi a prioridade dele? A segurança dos trabalhadores. E o mais impressionante é que essa mudança, que parecia simples, acabou gerando um impacto positivo em várias áreas da empresa, desde a produtividade até a comunicação interna. Uau! Quem diria que focar na segurança dos funcionários poderia ter um efeito tão amplo na empresa, né? Pois é. E tem outros exemplos assim. Vários. Um estudo bem interessante mostrou que algo tão simples como manter um diário alimentar, anotando tudo que você come, levou a uma perda de peso maior do que outras intervenções mais complexas. Sério. Anotar tudo que você come se tornou um hábito angular que aumentou a consciência sobre os alimentos ingeridos Aham. e facilitou a criação de hábitos alimentares mais saudáveis. Interessante. Parece que a chave para a mudança está em identificar esses hábitos angulares. Essas pequenas ações que podem ter um impacto gigante em nossa vida. Mas e a influência do ambiente social? Será que as pessoas ao nosso redor também influenciam nossos hábitos? Com certeza, a gente é um bicho social por natureza, né? O livro explora o poder dos hábitos sociais e mostra como eles moldam nosso comportamento, usando como exemplo o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Lembra da Rosa Parks, aquela senhora que se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco? Sim, claro. O ato dela, por mais individual que pareça, foi amplificado por uma rede de amigos, familiares e ativistas, desencadeando um movimento que transformou a sociedade. Incrível como um ato de coragem individual pode se espalhar e gerar uma mudança social tão profunda. Mas como essa mudança se propaga? O que faz as pessoas se juntarem a um movimento? O livro explica isso com o conceito de poder dos laços fracos. Sabe aqueles conhecidos que a gente tem, colegas de trabalho, vizinhos, gente que a gente encontra de vez em quando? Pois é, eles têm um papel fundamental na propagação de ideias e na mudança de comportamento. Muitas vezes são essas pessoas, e não nossos amigos mais próximos, que nos apresentam novas perspectivas e nos tiram da nossa bolha. Faz sentido? É que a gente tende a se cercar de pessoas que pensam parecido com a gente, né? E aí fica mais difícil ter contato com novas ideias. Mas como os movimentos sociais transformam seguidores em líderes, o livro explora essa dinâmica também. Sim. E usa um líder incrível como exemplo, Martin Luther King Jr., figura central no movimento pelos direitos civis. King não só mobilizou as pessoas, mas as inspirou a se tornarem agentes da mudança, acreditarem em si mesmas e no poder de lutarem pelos seus direitos. Essa transformação de seguidores em líderes, movida por uma crença compartilhada e por ações conjuntas, foi crucial para o sucesso do movimento. Nossa, que história inspiradora. Mas me diz uma coisa, o livro fala só dos hábitos positivos ou também aborda o lado obscuro deles? Afinal, nem todo hábito é bom, né? Claro que fala. O livro não foge de temas polêmicos e levanta questões éticas importantes sobre a responsabilidade que temos pelos nossos hábitos, especialmente quando eles nos levam a ações negativas. Ele apresenta casos bem complexos, como o da Angie Bachman, uma mulher que se tornou viciada em jogos de azar e perdeu tudo que tinha. E também o caso do Kenneth Parks, um homem que, enquanto sonâmbulo, assassinou a própria esposa. Caramba, que situações tensas. E como o livro analisa essas histórias? É possível culpar alguém por ações cometidas sob efeito de um hábito, mesmo que inconsciente? É um debate super complexo, né? O livro usa esses casos para nos fazer refletir sobre os limites da responsabilidade individual e o poder que os hábitos exercem sobre nós. No caso do Kenneth Parks, por exemplo, ele foi absolvido porque o júri considerou que ele agiu inconscientemente, dominado pelo sonambulismo. Já Angie Bachman foi considerada culpada, mesmo alegando que o vício em jogos a levou a tomar decisões ruins. É de cair o queixo, né? São casos que nos fazem questionar até que ponto somos responsáveis por nossos atos, principalmente quando eles são impulsionados por hábitos profundamente enraizados. E o livro fala sobre como as empresas se aproveitam dos nossos hábitos, porque, convenhamos, elas são mestres em nos fazer comprar coisa que a gente nem precisa. Verdade. O livro expõe as estratégias que as empresas usam para nos seduzir, prevendo e influenciando o nosso comportamento. Um exemplo clássico é a Target, uma rede de lojas americana, que usa dados dos clientes para prever suas necessidades e desejos, enviando ofertas personalizadas. Eles conseguem até identificar mulheres grávidas com base nos seus padrões de compra, imagine só. Sério? Isso é meio assustador, né? É como se eles estivessem lendo a nossa mente e usando essa informação para nos fazer gastar mais. Mas e aí o livro dá alguma dica para a gente se proteger dessas táticas e mudar os nossos próprios hábitos? Sim, ele oferece um guia prático, baseado no loop do hábito, para nos ajudar a identificar os hábitos que queremos mudar e criar novas rotinas mais saudáveis. O primeiro passo é entender a engrenagem do hábito. Qual é a deixa, a rotina e a recompensa que mantém funcionando. Depois, a gente pode testar recompensas alternativas para descobrir o que realmente buscamos com aquele hábito. Tipo, se eu como um chocolate quando estou estressada,
preciso entender se a recompensa que eu busco é o sabor doce ou se é aliviar a tensão. Faz sentido. É como se a gente estivesse hackeando o sistema do hábito. É como a gente coloca essa mudança em prática. Aí entram as intenções de implementação, que são basicamente planos específicos para lidar com as deixas e criar novas rotinas. Por exemplo, se você quer começar a se exercitar pela manhã, pode definir um horário, separar a roupa de ginástica na noite anterior e escolher uma atividade que você realmente goste. Então, a chave é planejar com antecedência, remover os obstáculos e criar um ambiente que facilite a mudança. É como construir um trilho para o novo hábito seguir, exatamente. E, para finalizar essa primeira parte da nossa conversa, queria destacar a importância da persistência. Mudar hábitos exige tempo, esforço e, principalmente, paciência. Celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho também ajuda muito. Verdade. Mudar hábitos é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É preciso ter fôlego e comemorar cada quilômetro conquistado. E para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber mais, o link para comprar o livro O Poder do Hábito está na descrição do episódio. E aí, pessoal, prontos para mais uma dose de insights poderosos sobre o mundo dos hábitos? Na primeira parte, a gente desvendou os mecanismos por trás da formação dos hábitos, tipo o loop do hábito e a importância da crença na mudança. Aham, a gente viu como funciona esse ciclo, né? Isso. Agora, preparem-se para mergulhar em histórias fascinantes que mostram como os hábitos moldam não só as nossas vidas, mas também o sucesso de produtos e empresas. Adoro quando a gente sai da teoria e vai para os exemplos reais. Muito mais fácil de entender, né? E visualizar como as coisas funcionam na prática. E por falar em exemplos, o livro conta um caso super curioso sobre um guarda florestal que tinha um problema, digamos, peculiar com odores. Você lembra dessa história? Lembra sim? Essa história é sobre como a empresa Procter & Gamble transformou o Febreze, um produto inicialmente criado para eliminar odores fortes, em um sucesso absoluto de vendas. Tudo começou quando a equipe de marketing da P&G percebeu que as pessoas se acostumavam com os cheiros das suas casas. Sei. Mesmo os mais desagradáveis, e por isso não viam mais necessidade de usar o Febreze. Faz todo sentido. A gente se acostuma com o cheiro da nossa casa, por mais que as visitas torçam o nariz. É verdade? Mas como a P&G resolveu esse problema? Desistiram do produto. De jeito nenhum. Eles perceberam que precisavam criar um novo hábito, uma nova rotina para usar o Febreze. E a sacada genial veio da observação de uma dona de casa que usava o produto como parte da sua rotina de limpeza. Ela borrifava o Febreze após terminar de arrumar a casa, mesmo sem sentir nenhum odor forte. Interessante. E qual era a recompensa? Por que ela fazia isso? A recompensa, a sensação de frescor e a satisfação de ter completado a tarefa, sabe? Então eles transformaram o Febreze em parte de um ritual de limpeza. Mas como convencer outras pessoas a adotarem esse novo hábito? Afinal, ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada, né? Exatamente. Para tornar o novo hábito mais atrativo, eles adicionaram um perfume suave ao produto, criando uma recompensa sensorial mais perceptível. O cheirinho agradável se tornou um gatilho para o uso contínuo do Febreze, mesmo em ambientes sem odores desagradáveis. E jogada de mestre. Eles criaram uma nova deixa, um novo ciclo de hábito, usando o poder do olfato a seu favor. E essa estratégia deu certo. Deu tão certo que o Febreze se tornou um sucesso estrondoso. Essa história nos mostra como a compreensão do poder do hábito pode transformar um produto aparentemente fadado ao fracasso em um campeão de vendas. É o poder da mudança de hábitos em ação. Impressionante. E o livro menciona outros exemplos de como as empresas usam os hábitos para aumentar seus lucros. Vários. Um exemplo clássico é o da Pepsodent, uma das primeiras pastas de dente a fazer sucesso nos Estados Unidos. Naquela época, pouquíssima gente tinha o hábito de escovar os dentes diariamente. O desafio da Pepsodent era criar esse hábito do zero. Nossa, parece uma missão impossível. Como convencer as pessoas a fazerem algo que elas nunca fizeram antes? O publicitário Claude Hopkins, contratado para promover a Pepsodent, encontrou a solução focando na película dental, uma camada fina que se forma naturalmente nos dentes. Ele criou anúncios que enfatizavam a sensação de dentes sujos e prometiam que a Pepsodent eliminaria essa película, deixando os dentes limpos e brilhantes. Então ele criou a necessidade que as pessoas nem sabiam que tinham. Muito esperto. E qual era a recompensa para quem usasse a Pepsodent? A pasta de dente continha ingredientes que causavam uma sensação de frescor e formigamento na boca. Essa sensação, associada à ideia de limpeza, se tornou a recompensa que impulsionava o hábito de escovar os dentes. Genial. Eles criaram um ciclo de hábito completo. A deixa, a sensação da película nos dentes, a rotina escovar com Pepsodent e a recompensa, a sensação de frescor e limpeza. E o mais incrível é que essa fórmula do sucesso continua sendo usada até hoje, né? Verdade. A maioria das pastas de dente ainda contém ingredientes que causam essa sensação refrescante, mesmo que não tenham nenhum benefício real para a saúde bucal. É o poder do hábito influenciando as nossas escolhas até hoje. É incrível como o marketing pode moldar nossos hábitos, tanto para o bem quanto para o mal, né? É. Mas
pensando em como usar esse conhecimento para o bem, será que a gente pode usar essa mesma lógica para criar hábitos positivos nas nossas vidas? Com certeza. O livro nos ensina que um dos segredos para mudar hábitos é identificar nossos verdadeiros anseios. Muitas vezes a gente tenta mudar um hábito sem entender a recompensa que ele nos proporciona. E aí fica muito mais difícil ter sucesso. É como tentar apagar um incêndio sem saber onde está o foco do fogo, né? E como a gente faz para descobrir quais são os nossos verdadeiros anseios, as recompensas que realmente nos motivam. O livro sugere que a gente faça um exercício de autoconhecimento, uma espécie de investigação dos nossos próprios hábitos. Por exemplo, vamos imaginar que você quer parar de comer doce todos os dias. Você precisa se perguntar, qual a recompensa que esse hábito me traz? É o sabor doce em si. É a sensação de conforto. É uma forma de aliviar o estresse. Entendi. É como se a gente fosse um detetive, buscando pistas para desvendar os mistérios por trás dos nossos comportamentos. É isso. E depois que a gente descobre a recompensa, o que a gente faz? Aí a gente pode buscar alternativas que satisfaçam esse anseio de uma forma mais saudável. Se a recompensa for sabor doce, a gente pode experimentar frutas. Se for sensação de conforto, a gente pode buscar um abraço de um amigo ou fazer algo que nos relaxe. Se for a distração do estresse, a gente pode praticar meditação ou exercícios físicos. Então a chave é substituir a rotina e a recompensa, mantendo a deixa original. É como trocar o recheio de um bolo, mas manter a cobertura. Perfeito. E o livro também destaca a importância de criar um plano de ação detalhado, definindo onde, quando e como vamos implementar o novo hábito. Por exemplo, toda vez que eu sentir vontade de comer doce, vou comer uma fruta ou vou meditar por 10 minutos todas as manhãs ao acordar. Criar um plano detalhado é como ter um mapa para nos guiar na jornada da mudança de hábitos, né? E o autoconhecimento, ele também é importante nesse processo. Com certeza. A gente precisa se conhecer bem para identificar os momentos em que somos mais vulneráveis ao hábito que queremos mudar. Se você sabe que come doce quando está estressado, precisa ter um plano para lidar com o estresse de forma mais saudável, evitando cair na tentação. É como se preparar para uma batalha, antecipando os movimentos do inimigo. É isso aí? E o ambiente social? Ele também influencia na mudança de hábitos. Sem dúvida. Somos seres sociais e nossos hábitos são influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Se você quer criar um hábito saudável, é importante se cercar de pessoas que te apoiem e te incentivem. Verdade. A gente se contagia com os hábitos dos outros. Pro bem e pro mal, ter amigos que nos incentivam faz toda a diferença. Mas e quando a gente escorrega e volta pros velhos hábitos? O que fazer? Aí é que entra a importância de celebrar essas pequenas vitórias. Mudar hábitos é um processo gradual, com altos e baixos. É fundamental ter paciência e compaixão consigo mesmo, reconhecendo cada passo dado na direção certa. É como subir uma montanha, apreciando a vista a cada novo platô conquistado. Celebrar as conquistas nos mantém motivados e confiantes para seguir em frente. Exatamente. E para concluir essa parte da nossa conversa, queria reforçar a ideia de que mudar hábitos é possível, sim. Não importa quão enraizado seja o hábito, a gente pode reprogramá-lo, se entendermos como ele funciona e aplicarmos as estratégias certas. Que mensagem inspiradora. É como ter o controle remoto da nossa vida, podendo escolher quais programas queremos assistir. E você já pensou em qual hábito gostaria de mudar? Essa é uma pergunta que me faz pensar. Mas antes de revelar meus segredos, vamos dar uma pausa para os nossos ouvintes digerirem toda essa informação. Na próxima parte, a gente vai explorar ainda mais exemplos e aprofundar as estratégias para transformar seus hábitos e alcançar seus objetivos. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no poder do hábito. A gente já viu como os hábitos funcionam, como as empresas usam isso para nos influenciar e como a gente pode mudar os nossos próprios hábitos. Mas o livro vai além, né? Sim, vai além. Ele mostra como os hábitos impactam não só a vida individual, mas também grupos inteiros. E até a sociedade como um todo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Exatamente. E para ilustrar essa ideia, nada melhor do que um dos movimentos mais importantes da história. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. A gente já falou da Rosa Parks, aquela figura icônica. Sim, a Rosa Parks. Que se recusou a ceder seu lugar num ônibus. A um homem branco. A um homem branco. Mas você já parou para pensar como um único ato de desafio, por mais corajoso que seja, pode desencadear uma mudança social tão profunda? É verdade, né? A gente vê a história da Rosa Parks e pensa, caramba, que mulher incrível. Mas por trás daquela atitude individual, existia um contexto social, uma força coletiva que impulsionou o movimento. O livro explica como isso aconteceu. Explica sim. E ele faz isso de uma forma super interessante, mostrando como os hábitos sociais atuam em 3 níveis. O primeiro nível é a força dos laços de amizade. A Rosa Parks não era só uma mulher corajosa, ela era uma figura querida e respeitada na comunidade negra de Montgomery. Quando ela foi presa, seus amigos, familiares, colegas se mobilizaram imediatamente para ajudá-la, organizando o famoso boicote aos ônibus da cidade. É a força da comunidade em ação, né? A união faz a força mesmo.
Mas como o movimento se espalhou para além do círculo de amigos da Rosa Parks? Como outras pessoas que nem a conheciam se engajaram na luta? Aí entra o segundo nível dos hábitos sociais, o poder dos laços fracos. Sabe aqueles conhecidos que a gente tem? Colegas de trabalho, vizinhos, gente que a gente encontra de vez em quando. Sei. Pois é, eles são ponte para novas ideias, novas perspectivas. No caso do boicote aos ônibus, a notícia se espalhou rapidamente, através de igrejas, associações, sindicatos, alcançando pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar da Rosa Parks. Faz todo sentido. Às vezes as pessoas mais próximas não nos desafiam da mesma forma que aqueles com quem a gente tem menos contato. E o que manteve o movimento unido e forte por tanto tempo. Porque, convenhamos, lutar por justiça social não é fácil, né? Exige muita persistência. Resiliência. Para responder essa pergunta, a gente chega ao terceiro nível dos hábitos sociais, a mudança na identidade dos participantes. O Martin Luther King Jr., líder inspirador do movimento, não só mobilizou as pessoas, mas as convidou a se enxergarem de uma nova forma, como agentes da mudança, como pessoas capazes de lutar pelos seus direitos. Essa nova identidade, baseada em valores de justiça, igualdade e fraternidade, se tornou um motor poderoso para o movimento. É realmente inspirador ver como a crença em si mesmo, a crença num ideal, pode transformar um grupo de indivíduos num movimento capaz de mudar o mundo. Mas como a gente falou antes, nem todo hábito é positivo, né? O livro também aborda o lado obscuro dos hábitos. Com certeza. E ele nos leva a refletir sobre uma questão ética crucial. Qual a responsabilidade individual quando os hábitos nos levam a tomar atitudes prejudiciais? O livro apresenta o caso da Angie Bachman, uma mulher que se tornou viciada em jogos de azar. E acabou perdendo tudo o que tinha. Ela argumentava que o cassino se aproveitou da vulnerabilidade dela, oferecendo crédito fácil, e outros incentivos para mantê-la presa ao vício. Nossa, que situação delicada. De um lado, temos a responsabilidade individual pelas nossas escolhas. De outro, a gente tem a influência poderosa do ambiente, dos incentivos que nos cercam. Como o livro navega essa questão. Existe uma resposta fácil. O livro não dá respostas prontas, mas nos convida a questionar, a refletir sobre o papel dos hábitos nas nossas vidas e na sociedade. Ele nos mostra que os hábitos, por mais enraizados que estejam, são maleáveis. A gente pode mudá-los se entendermos como eles funcionam, né? E aplicarmos as estratégias certas. É uma mensagem de esperança e empoderamento. Mesmo diante dos desafios, a gente tem o poder de reprogramar os nossos hábitos e construir uma vida mais autêntica, mais significativa. E para os nossos ouvintes que querem se aprofundar nesse universo fascinante, o link para comprar o livro O Poder do Hábito está na descrição do episódio. Isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo dos hábitos. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante, se inspirado e, quem sabe, até iniciado a sua própria jornada de transformação. Lembre-se, a mudança começa com um pequeno passo, com a decisão de assumir o controle da sua vida, um hábito de cada vez. E aí, qual hábito você vai escolher mudar hoje? A gente se encontra no próximo episódio para desvendar mais mistérios e segredos no mundo da leitura.